bom dia a todos. Chafine Café é um sucesso, porque vocês todo ano estão aqui com a gente, prestigiando a gente. Então, eu sempre falo, eu estaria muito feliz hoje. A gente não está feliz caso que teve um acidente aqui perto de Araguari. Eu não sei, já parece mais de 10 mortos no ônibus. Então, só uma coisa chata, e a felicidade da gente a feira para nós é uma felicidade estar com vocês aqui. Então, eu só gostaria da gente rezar pelas pessoas e pedir 1 minuto de silêncio pelos mortos, porque tem muita família sofrendo. Só 1 minuto de silêncio é o respeito que a gente tem por eles lá. Muito obrigado a todos e uma excelente feira para todos nós aqui. Obrigado, Cláudio. E vamos para o nosso primeiro palestrante de hoje, a palestra A Gestão como Protagonista do Aumento da Rentabilidade e Prosperidade da Atividade Cafeeira, da Educampo Café, Sebrae, C3, Consultoria e Pesquisa, o palestrante engenheiro agrônomo Rodrigo Ticli Ferreira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Bom dia, início de feira. Cláudio, desejo que seja mais um ano de sucesso, tenho certeza que vai ser, e o tanto que a feira contribui para a cafeicultura é imensurável, né? Obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado a todos da organização, meu amigo Mosca. Vamos falar um pouco sobre gestão. Primeiro a minha apresentação, depois a do Léo, que vai trazer muitos números. Vamos tentar fazer uma dobradinha aqui. Eu tentei dar uma pegada prática também do que a gente vivencia no dia a dia. Afinal de contas, trabalho com gestão das propriedades, significa custos de produção, cenários que nós criamos para as propriedades para os próximos anos e a parte técnica. A gente entende que a parte técnica é primordial. A gente parte do princípio que ela tem que ser muito bem feita, da melhor maneira possível. O título proposto foi Gestão como Protagonista do Aumento da Rentabilidade e Prosperidade da Atividade Cafeeira. Apenas me apresentando, tenho uma longa história no Educampo. Esse ano nós vamos fazer 25 anos, entramos agora no 25º ano de Educampo, uma satisfação enorme. Fiz uma série de bons clientes e bons amigos também. Essa foto aqui retrata um pouco do que é o projeto, porque o relacionamento, a gente trata tanto de custos de gestão que a gente se aproxima, não tem como não acabarmos discutindo dificuldades, gente, a palavra sumiu, mas dividimos conquistas também e alegrias de bons momentos dessas pessoas. E também há 10 anos na C3 Consultoria e Pesquisa, alguns conhecem, outros não, uma empresa que se propôs a contribuir um pouco mais também com a cafeicultura na área de consultoria e pesquisa. Bom, a atividade cafeeira, apenas para provocar vocês no início da apresentação. Para grandes grupos, ela compõe um conjunto de investimentos e tem sua parcela de contribuição financeira ou às vezes prejuízo, no caso de grandes grupos. Para outros, uma fonte de renda através da valorização do negócio imobiliário. A gente vê isso muitas vezes, algumas pessoas entram e saem e têm os ganhos. E para a maioria das pessoas que estão na atividade, ela é sinônimo de nível de vida. Qual o seu nível de vida? Ou qual o seu propósito na atividade? O que você espera dela? Portanto, como eu falei, qual o seu nível de vida? Qual a sua ambição, uma ambição saudável? O que você espera? Às vezes a gente peca por não ter ambição e deixa simplesmente o dia a dia levando, trazendo as dificuldades ou o sucesso também. Sua atividade é rentável?
Pra onde? Pra cá? Tá bom. Qual o suporte você pode dar à condição técnica e operacional das suas lavouras? E qual a capacidade sua de investimento? Quanto e como você pode crescer? E você está preparado para intercorrências a ponto de colocar em risco seus bens? Bom, vamos lá. Então eu vou fazer antes uma breve viagem de um período muito curto que nós vivenciamos até agora, de 5 anos para cá. E tudo isso muito relacionado à gestão da atividade cafeeira. Isso daqui em 2019, nós tivemos o café em maio de 2019, alguns vão se recordar, outros não, chegou a R$396. Hoje nós estamos falando desses valores exorbitantes. Naquele período, esquecemos o quê? Aquelas depreciações, aqueles custos indiretos, falamos apenas no desembolso das atividades. E no fluxo de caixa da propriedade, no fluxo de caixa do produtor. Na hora que nós somamos o que ele gastava com as lavouras naquele período, um custo esperado de R$10.500, os investimentos que ele tinha em máquinas e equipamentos, investimentos em lavouras, juros pagos e retiradas, porque todo mundo sobrevive daquilo, ele tinha um custo de 16 mil. Bom, o preço pago pela safra de 389, na verdade, aquele fluxo de caixa era de 42 sacos por hectare. Para se manter o fluxo de caixa da propriedade, precisava-se mais de café do que o que se produzia. E aqui eu estava falando de uma produtividade alta. Agora imagine toda a cafeicultura. Isso foi num período muito recente. Também, o que houve em 2021, que nos trouxe um problema sério em 22. Em Araxá, depositamos nos armazéns de Araxá 24% do café previsto para aquele ano, porque fazíamos sempre o cenário de produtividade das propriedades. 24%. Isso há pouco tempo. Desculpa, está dando um probleminha aqui na passada. Pronto. E não longe disso veio a pandemia, né? A pandemia nos trouxe ainda o quê? Olha como foi a evolução dos preços de 2018 a 2022 das máquinas e equipamentos. Gente, desculpa, o passador está pegando uma peça aqui. Bom, pela primeira vez em 24 anos, em 22 anos de projeto do campo, o custo indireto, ou seja, as depreciações e remunerações, impactaram no custo de produção. Todos os anos nós discutimos, o que elevou o preço, o custo de produção? Foi defensivo, foi adubo, aqui a mão de obra em algum momento ela impactou, mas nunca falávamos que o custo indireto impactava. E aquele ano foi um caso assim, aqueles 2 anos foi um caso extraordinário. Em 22 anos isso nunca havia acontecido. Como que a gente entende isso? A gente entende que para se repor todo imobilizado em uma propriedade naquele período, ficava muito mais caro. Ou quem quisesse entrar na atividade, pagava-se muito mais também. Ou seja, leia-se, o nosso risco aumentou, não é? E aí tivemos alguns preços retornando, não à normalidade, mas amenizando um pouco isso. Se tiver um outro passador, por favor. E a mesma coisa nos custos diretos. O impacto dos fertilizantes da mesma forma. Vocês podem ver aqui, foi quando a condução técnica das propriedades mais foi exigida. Se vocês, nós não temos a evolução dos custos aqui, mas foi quando o custo Tá bom. Foi quando o custo com nutrição reduziu um pouco, porque todo mundo foi medindo. Mas isso exigiu muito mais uma postura técnica dos
consultores e dos produtores também. E agora, né, 24 e 25, passamos por isso. Quem está vendo esses não shows aqui, aqueles não da dura, é de agora. Então nós estamos vivendo aí em 5 anos um furacão e não estamos nem percebendo, né? E as coisas vão acontecendo e a gente vai levando. Alguns ficam, alguns permanecem, outros têm mais dificuldade. Como diz o Dr. Roberto Rodrigues, a agricultura não quebra, né? Infelizmente quem quebra ou deixa de trabalhar com ela é o produtor, mas isso vai colocando alguns fora do negócio. E aí a gente sempre diz o seguinte, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente tem uma regressão onde a gente sempre mostrou que o que mais intimamente está ligado à rentabilidade é a produtividade das lavouras. Custo é extremamente importante, preço de venda extremamente importante, mas sempre a produtividade reinou. O Léo vai falar bastante a respeito disso. Mas algumas vezes nós somos surpreendidos pelo preço, estamos sendo surpreendidos agora. Olha que interessante, esse é um cliente com quem eu trabalho, isso daqui é a margem bruta dele ao longo dos anos, de 2019 a 24. Margem bruta é a receita menos a despesa. A margem bruta desse cliente em 24 foi de 7.710. A somatória praticamente dos 4 anos anteriores. Esse produtor acertou uma ótima produtividade e um bom preço de venda. A gente sabe que isso é difícil de acontecer, mas isso acontece algumas vezes. E aí, essa propriedade são 117 hectares. 117 hectares. E aqui está assim, entendeu? Poderia ser uma coisa totalmente inversa, mas isso acontece. E falando de produtividade, eu peguei os talhões do último quadriênio das propriedades que eu atendo, a maior parte deles, né, acima de 46 sacos por hectare. Enquanto nós temos nos últimos anos algumas produtividades menores, nós temos também produtividades maiores. Estamos falando de talhões. E temos aqui diferentes idades de lavouras, estantes de plantas e diferentes localizações. Tentei fazer uma correlação no que estava impactando ou trazendo esse sucesso nessas produtividades. Mas o que chamou a atenção, e eu acho que muitos de vocês vão se ver nisso daqui, é que existiam ali inúmeras propriedades, talhões com diferentes idades de lavouras, idades médias de lavoura, mas nenhuma lavoura, no meu caso, né, a maior parte das nossas áreas é sequeira, nenhuma lavoura aqui entre os 5, 6, 4 anos de média. Ou seja, nós tivemos muitas lavouras novas nos últimos anos impactadas pelo clima. Elas se tiram muito mais que as lavouras velhas. Não sei se é a mesma coisa nas regiões de irrigado, acredito que seja, mas elas ficaram prejudicadas. E nós tínhamos, significa que lavouras novas não são tão produtivas? De jeito nenhum, pelo contrário, a gente sempre espera as maiores produtividades. Mas nesse caso aqui, aconteceu nesse último quadriênio. Acredito que muitos de vocês conseguem se enxergar nessa situação. Não, aproveitando que não passou, não é o propósito da discussão, mas vejam que à medida que vai aumentando a vida média das lavouras, a gente vai declinando em produtividade. Bom, e ao longo desses anos avançamos também na busca por melhores qualidades, algumas vezes cafés especiais e por aí vai. Mas nunca buscando qualidade e esquecendo, novamente falando, é importante que a gente fale nisso, na produtividade. Isso aqui é uma equação, ela mostra novamente que as propriedades com maior margem líquida, ou melhor, ou com maiores rentabilidades, apresentam maiores produtividades. Isso é uma máxima? De jeito nenhum. Mas na hora que a gente pega uma média, a gente mostra isso e endossa, né, a necessidade de se produzir bem. Aí eu trouxe uma imagem
ao longo desses anos, falando de qualidade, de comercialização, produtor e variedade coevoluíram. Isso aqui é um produtor na região de Ibiá, o primeiro café que a gente considera, né, o comercial da região do Cerrado, Arara. Ele teve uma ótima produtividade e foi, né, para Nova York, lá no prêmio da Ilha Café. As coisas foram ao mesmo tempo, né, as dificuldades foram sendo impostas, os desafios também, e as coisas foram acontecendo. Esse gráfico é de um trabalho que eu fiz, são dados da Conab, de um trabalho que eu fiz ano retrasado para a CNA. Eles queriam entender os gargalos da cafeicultura, aquilo que era o desafio para os produtores, e íamos fazer com que eles permanecessem na atividade passando por aqueles desafios. Esse gráfico mostra em verde a área em produção do país, do Brasil, e a produção em sacas. Lúcio, eu não sei se está correto, eu acredito que esteja. Cadê o Lúcio? Está aqui. Mas é isso, a gente tem uma menor área, perdemos aproximadamente 16% da área até 2021, mas tivemos um aumento de produção. Para nós que somos, para vocês que são produtores, para quem é produtor, esse gráfico falou uma coisa: você tem que ser mais eficiente. Isso mostra. Alguns estão saindo, outros permanecendo, aumentando sua área, mas esse gráfico mostra isso muito claramente. Eu tenho que ser mais eficiente. Conab. Está aumentando, muitas áreas sendo substituídas. Igual eu falei, no Cerrado, muita área deixou de ser cultivada com o problema da geada, algumas áreas no sul de Minas com problema de mão de obra, e aí teve uma inversão e está voltando. Esses são os dados. Opa, deixa eu voltar. Tá, mas ainda hoje fica essa questão. O Marcelo vai falar para vocês mais tarde sobre o mercado de café, mas porque os produtores melhoram constantemente a sua produtividade, né? E ainda eles evoluem lentamente na sua comercialização, não vou dizer nem em qualidade. Da mesma forma que a gente está falando que produtividade tem que ser protagonista, preço de café também deve ser, ele pode ser ainda mais. Esqueçam esses valores de hoje, não estou falando nada disso. Se alguém vendeu antecipado ou não, deixou de ganhar, isso é outra história. Nós estamos vivenciando uma situação muito diferente do que a gente vive na normalidade, né? Mas a prática de venda do café, sem dúvida, é a atividade que mais deve evoluir na propriedade. Isso sem dúvida. E é um princípio básico do produtor saber a qualidade do seu café. Então, óbvio isso daqui. Há 24 anos eu comecei a trabalhar no projeto, o nosso propósito era melhorar a qualidade. Passaram-se 24 anos e ainda estamos falando em melhoria de qualidade e de entendermos a qualidade do café. É isso. A cadeia produtiva do café traz inúmeras oportunidades, mas exige sim a profissionalização do produtor. Naquele mesmo trabalho que eu fiz lá para a CNA, a gente fez também esse desenho, esse redesenho da cadeia produtiva. Todos os desenhos da cadeia produtiva trazem o produtor como um coadjuvante. Aqui a gente procurou colocar o produtor no centro das atenções. E aí nós temos aqui uma série de serviços que são trazidos para o produtor, seja de conhecimento, seja de insumos e suporte e tudo mais, como nós temos também o que sai dessa propriedade, que é ainda o grande gargalo e o grande desafio, não é? E o produtor tem que entender que ele pode melhorar em todas as atividades. Se o produtor tentar entender essa cadeia e melhorar em cada aspecto dela, ele vai perceber que ele pode ter ganhos muito melhores. A gente quase que divide, né, a produção com colheita e preparo do café. Aqui sim ele tem a oportunidade que ele pode
encontrar pela frente. Pessoal, está um pouco dinâmico aqui porque estamos tentando passar aqui. Bom, vocês lembram dessa foto, né? Que é a proposta da nossa apresentação. A proposta é instigá-los o máximo possível. Essa foto é de Araxá, de uma propriedade, isso em 2021, após a geada, e aqui os proprietários, 23 e 24 as produtividades. Uma das propriedades são dois irmãos, eles atuam próximos às propriedades umas das outras, né, dividem uma série de infraestruturas, e o outro, eles estão aqui, e o outro 57 sacos por hectare, média do biênio. Isso aqui é porque tem que ser assim, e estamos mostrando aqui produtividades altas, não é. Mas isso aqui é sinônimo de competência, de buscar o que se propõe numa propriedade. É a proposta, é o propósito de quem quer atuar. Essa lavoura, o que não foi esqueletado, foi recepado. O que não foi esqueletado foi recepado. Só que isso aqui foi feito rápido, gastou-se. Depois de esqueletado, para vocês terem ideia, quanto fica o custo de um aditivo de brota? Nesse período, em 2 anos, R$ 3.400 computados com desbrota. Não vou desbrotar, e por aí vai. Mas é muito louvável, e lógico deve ser seguido como exemplo. Esse aqui também são os dados da propriedade. Não vamos nos ater aos números, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa, porque que todos estão passando pela mesma situação. Vamos aqui, ó, área plantada por hectare, né, em 2020, antes da geada, 133. E depois chegou a 95 e foi a 107, uma pequena parcela foi plantada. Essa propriedade tinha 26 hectares arrendada, que tinha acabado, foi plantada em 2019, pegou já de 2019, pegou já de 2021. Aí optou-se por eliminar esse arrendamento da propriedade. Tanto que vocês olham aqui, ó, mesmo tendo uma margem bruta, o resultado naquele ano do investimento foi negativo. Depois, lógico, o investimento esperado alto, e aqui no ano da geada, um saldo de renda bruta baixo. Baixo não, né? Totalmente negativo. Agora, quem está pronto para passar situações como essa? Quem faz gestão. Quem sabe os seus custos de produção. Sabe? Quem antecipa os seus problemas. Nós estamos sujeitos a problemas e intercorrências o tempo todo. Então isso tem que ser contado. E tem que ser debitado da conta do produtor, infelizmente. Mas é ele quem tem que se municiar de conhecimento e mesmo de recursos. Nós não sabemos como vão ser os próximos dias, os próximos anos, não é? Isso aqui pode acontecer, isso aqui é motivo muitas vezes de você deixar atividade, sem dúvida. E eu trouxe um outro exemplo aqui. Essa é uma família de Biagos, tem Henrique Montijo. É um estudo de caso. Olha que barato. Esse aqui é o biênio do grupo de Araxá. Nós fomos a 38 sacos por hectare. Essa propriedade do José Henrique, a 56 no biênio. Já é uma média muito boa para um grupo, passando por situações como as que nós passamos. A gente chegou a 43. Aqui é 56 sacos, mas olha a diferença. É uma propriedade pequena, não é pequena, né? Relativamente enxuta. É uma propriedade de 65 hectares, não posso considerar pequena de forma alguma. Mas olha a margem bruta do grupo, R$19 mil. E a margem bruta dessa propriedade é R$32 mil. Tá certo? Mais de 1,5 vez de margem bruta. Significa que uma propriedade dessa, se ela tem 50 hectares aproximadamente, ou se ela tem 65, é como se ela tivesse 100 na hora que ela fosse comparada à média das outras propriedades. E na hora que nós pegamos as informações técnicas, olha se tem alguma diferença.
6 sacos por hectare de nitrogênio contra 7 do grupo, 0,9 contra 1,3, 5 para 4, não tem nada demais aqui. Não gasta a mesma forma de se conduzir uma lavoura dessa no ano de preço alto de café, é a forma que a gente conduz também no ano de preço baixo. Olha a idade média das lavouras, de uma das lavouras dessa propriedade. Vocês vão jogar pedra nessa informação aqui, sai da frente. A idade média das lavouras, ao longo desses anos, só um pouquinho da paciência. Ao longo desses anos, o que a gente procura não fazer? Não deixarmos as lavouras aumentarem mais a idade média delas. Em determinado momento a gente puxa um pouco para trás. Tem lavouras com médias de idade alta, 20, 30 anos são produtivas? Não tem dúvida. Tem lavouras altamente produtivas, com 25, 30 anos de idade. Mas assim, a gente entende que se nós conseguirmos manter lavouras a idade médias menores, a gente consegue passar algumas adversidades, não em todas as situações, mas em muitas das delas. Principalmente porque se alguém quiser renovar a lavoura de uma hora para outra, é muito difícil, né? Ninguém pega o seu parque cafeeiro e de uma hora para outra renova. Então a gente vem tentando fazer isso mês a mês. Eu nem deveria colocar. Isso aqui é uma lavoura que já havia feito uma intervenção nela lá atrás, em 2009. Depois ela voltou 2 anos depois e a gente conseguiu manter uma produtividade alta. Pasme, né? É o que eu falei que tomaria uma latada aí, mas com 48 sacas de média, ele eliminou essa lavoura para colocar uma outra nova no lugar. Renovou stand, renovou variedade, tudo muito próximo, perto do que a gente faz. Quem já viu essa minha apresentação, porque eu apresentei eu fiz essa apresentação na SIC, essa aqui é uma linha do tempo dessa propriedade. Alguém se atreve a dizer o que é isso daqui? O que significam esses países? Oi? Café exportado, né? Isso aqui são os países que esse cara viaja todo ano. A propriedade de 65 hectares. Anualmente, ele descobriu o prazer de fazer isso daqui. Por que eu estou mostrando isso? Ele dá nome ao dinheiro. Uma parcela é para o custeio das lavouras, outra parcela é para o investimento. Tem a retirada, tem investimento fora da atividade. É o que a gente tenta fazer. É uma coisa tão simples, né? Mas dificilmente é feita, porque vem tudo muito misturado. Mas foi isso, descobri um prazer e é esse. Tá bom? E ao longo desses anos, gestão como protagonista novamente, nós temos aqui uma série de fotos de pais e filhos. A gente não pode falar mais que é sucessão familiar. Isso aqui é uma administração compartilhada. Hoje todo mundo vive até os 80, 90. Se for esperar o pai sair do negócio para fazer a sucessão, não tem jeito. É compartilhada mesmo. Então a gente tem uma série de casos legais. Isso aqui em particular é uma história muito legal. Isso aqui é no início do campo. Tem 23 anos essa foto. Isso aqui é hoje o filho levando o pai na propriedade, já com algumas dificuldades. Oi? Espero que vocês consigam se encontrar um pouco do que está sendo apresentado aqui, mas mesmo com essa lentidão. Então, por que deve ser realizada a gestão do meu custo de produção? Para saber se a atividade está sendo rentável, para saber minha real capacidade de investimento na propriedade, para dar suporte à melhor condução técnica e operacional das lavouras. Eu particularmente uso os custos muito mais para isso daqui, ó. Os custos de produção, os indicadores são para você fazer a melhor intervenção técnica. Essa é a minha concepção. Com eles eu faço a intervenção técnica. Com eles eu defino investimento ou não, renovações ou não, e por aí vai.
para definir qual é o meu nível de vida. Lembram do nível de vida? Para definir quanto e como eu vou crescer, para saber qual a real capacidade de investimento, né? Não, tranquilo, tá? E para auxiliar na estratégia de comercialização, antes perguntava-se porque você faz os custos, né, para saber quanto eu vou vender, por quanto eu vou vender minha saca de café. Lógico que auxilia, principalmente nos futuros, né, porque mais importante do que se fazer o custo de produção é criarmos os cenários. Temos que chegar nesse período de já termos aí um cenário do próximo ano ou dos próximos anos praticamente pronto. É mais importante do que você simplesmente fechar esse custo de agora. Lógico que para a comercialização, para a estratégia de comercialização é importante, mas a gente tem muito mais ainda, antes disso, para o dever de casa aqui. Bom, a gente está caminhando para o final. Só algumas pílulas aqui para vocês irem pensando. Tem tudo a ver com a nossa gestão. Eu peguei as propriedades com as quais eu trabalho e o Thiago, que é meu sócio, me auxiliou, inclusive foi uma tese de doutorado dele com as propriedades do projeto Educampo, com os produtores com os quais eu trabalho. A gente queria saber o dimensionamento ideal para as propriedades. O que nós queríamos? Eu quero fazer tudo na hora certa, né? E quero estar dimensionado para conseguir fazer isso. Desde as minhas pulverizações pós-colheitas e por aí vai. Eu não quero chegar em janeiro plantando café, como todos nós estamos, né? Não quero chegar em fevereiro plantando café, como todos nós estamos. Não é uma crítica, é uma observação. Mas aí a gente tem aqui uma série de indicadores. Quantos tratores eu tenho por hectare na média desse grupo? A média muitas vezes ela é burra, né? Porque ela tem uma variação muito grande. Mas a gente não precisa saber disso, mas sabe, eu pago o seu investimento para o seu negócio. Eu tenho que saber ao certo o número de máquinas, equipamentos e pessoas. Afinal, são elas que conduzem essas máquinas que eu preciso para conduzir bem a minha atividade. E existe uma obsessão muito grande à medida que as propriedades crescem por redução de custo. Lógico que está certo. Uma coisa é reduzir, outra coisa é equilibrar. Não podemos deixar simplesmente a ideia da redução dominar a discussão. As propriedades mais rentáveis, com melhores taxas de retorno, elas imobilizam mais do que as com menores. Elas conseguem pegar todo aquele imobilizado e transformar aquilo em produtividade, em eficiência. Então isso tem que ser repensado por muitas propriedades. Esses dados aqui são da propriedade de um filho de vocês aqui, o Reinaldo Olini, de Araxá. Nós temos aqui as 6 primeiras safras dele. Esse cara, durante muitos anos, foi um ponto fora da curva. Trazia lá sempre as maiores produtividades, as maiores rentabilidades. Tudo ali confabulou a favor. Nem ele mesmo conseguiu até hoje chegar a esses números que ele conseguiu. Mas veja que valores absurdos. Em 6 anos, ele tinha uma parcela pequena da propriedade irrigada. Ele teve média de 64 a 70 sacos por hectare em 6 anos. Lógico, depois ela começou a declinar, mas mesmo assim com altas produtividades. O que nós separamos aqui foram esses 2 talhões que estão próximos. Olha só, nós temos o talhão 1 e o talhão 7. São 2 talhões de mesma variedade, plantados no mesmo ano. Esse talhão aqui, esse 7, passou a ser irrigado a partir entre a segunda e a terceira safra, né? Aí na primeira influência da irrigação, ele produziu 62 contra 51. No segundo ano, pasmem, né? Produziu 82 contra 125. E no terceiro ano, lógico, a que produziu menos foi buscar a diferença. Momento. Tá. Aqui. E foi buscar a diferença. O que eu quero mostrar com isso daqui? Quero mostrar o seguinte. Mesmo
bom, mesmo numa situação dessa, que eu não passei a irrigar no primeiro ano, a partir do terceiro, essa propriedade teve um acréscimo de 4 sacos a mais de produtividade. Eu estou aqui trazendo produtividades altas para mostrar que é um bom resultado, não é isso. Eu quero mostrar o seguinte, que mesmo em produtividades altas, a irrigação trouxe benefício. Mesmo em produtividades altas, a irrigação trouxe benefício. E o Léo vai mostrar isso muito bem, que lavouras mais novas, principalmente primeira e segunda safra, respondem muito melhor ao sistema de irrigação, né, André? Isso aí não temos dúvida. Mas que é sim um bom negócio. Aqui. O estande são 4.400 plantas por hectare. São 3,80 por 60. Muito, né, Rogerinho? Produtividade alta, né? Boa. Lembram lá dos custos do capital imobilizado? Tá passando direito, só um minutinho. Bom, isso aqui, na hora que a gente falar, na hora que o Léo falar de custos para vocês, e na hora que a gente vier trazendo o conceito de custo, vamos vamos pensar no fluxo de caixa, no desembolso, mas vamos pensar assim, agora mais que nunca, no capital imobilizado, no custo indireto. Você repor uma máquina de implemento não é difícil, tem até crédito para isso. Agora, você repor uma lavoura não é fácil, não é simples, é uma velocidade alta. Quem está ganhando dinheiro com café, quem tem lavouras mais novas e às vezes irrigado. Mas peraí, eu não tenho esse recurso. Então isso tem que ser, igual eu falei lá na frente, debitado na sua conta, tem que ser reservado de alguma forma. Capital para o meu investimento, capital da minha retirada, né, todas aquelas parcelas lá do que acompanha o seu fluxo de caixa ou a sua reserva. E substituindo 5 lavouras novas quando for necessário. Estou acabando. Pede para passar. Oi? Pede para passar. Quer passar lá para mim, moça? Passou. Essa foto que já veio e voltou 2 vezes, né? Falando aí dos custos diretos e indiretos, investimento é diferente, custo de produção, muita gente entrando na atividade, alguns entraram recentemente. Gente, implantar lavoura é investimento, não é custo, é investimento. Esse dinheiro tem que ser muito bem gasto e da melhor maneira possível. Tem gente que já começa a investir, a querer reduzir o custo aqui com algumas pequenas técnicas, entendeu? Às vezes, não vou dizer que milagrosa, mas desnecessária, e substituindo ações básicas para uma lavoura nova. Pode começar isso aqui no preparo do terreno. Se você não tem estrutura para implantar uma lavoura, não tem máquina, equipamento, pessoa suficiente, aluga. Faz isso lá atrás. Quantos de nós não está ou foi até janeiro plantando lavoura porque quis fazer com recurso próprio? Tem que gastar. Não é isso que eu estou falando, mas tem que ser repensado, né? Eu coloquei aqui um pitbull com uma flor, né? Quem vê cara não vê coração. Genética está sendo tão negligenciado, mas tão negligenciado. Eu acho que disparado não, mas eu estou ansioso pelo painel de quinta-feira. Né, vão estar aí os doutores da genética aí. A genética está sendo tão negligenciada, tem tanta muda bonita e está sendo colocada já há alguns anos nas lavouras e depois elas não são produtivas. Tem tanto material bom que foi lançado e queimado por aí e a culpa é do material. Gente, tem muita coisa que a culpa não é do material. Então, e isso aqui, mais uma vez, aquela velha expressão, tem que ser debitado da própria produtor. Porque aí ele tem que estudar, tem que ver a procedência do que ele está comprando, adquirindo e por aí vai. Oi? Bom, quem não conhece sabe, essa frase aqui me acompanha há anos, vou continuar colocando por muito tempo, né? O Conselheiro Acácio é um personagem da literatura portuguesa, do Primo Basílio de Essa de Queiroz.
Ele primava pela obviedade e era sempre ironizado pelas obviedades. Acho que nada do que eu falei aqui é mais que óbvio, né? Mas a gente martela e martela, né? Ó, não negligencia no material genético, busque produtividade, não é? Equilibre seus custos e por aí vai. Deixa eu... Bom, último recado, o penúltimo. Produz café e produz serviços que agregam valor. A cafeicultura, ela é sustentável. A cafeicultura retém água. A cafeicultura, ela preserva o solo, né? E a gente tem que levar isso o tempo todo. Ah, não, você não... Não, a cafeicultura faz isso e pronto, acabou. A cafeicultura é isso, a cafeicultura é sustentabilidade. Bom, o pessoal da organização permitiu que eu fizesse uma rápida propaganda do NIF, que vocês vão ver aí, tem um stand. O NIF é um núcleo de inteligência para o fortalecimento da cafeicultura. Alguém tinha que ter a iniciativa de criar algo como o NIF, que a iniciativa foi da Fundação Pro Café e da C3, mas é simplesmente a iniciativa. Dentro do NIF existe o programa maior de todas as produtividades. Como eu mostrei aqueles talhões altamente produtivos nos últimos 4 anos, a gente tem por todo o Brasil uma série de exemplos de propriedades que são altamente produtivas, talhões que são altamente produtivos. E é isso que a gente quer trazer mais ainda à luz. Um projeto desse só pode ser criado porque existe trabalhos como esse da FENCAFÉ, porque a pesquisa brasileira em café ela é muito boa. Então agora a gente está vindo aqui dar essa contribuição a mais para a cafeicultura. Nós estamos convocando os produtores, os consultores, as empresas para apoiarem esse projeto. Esse projeto para o produtor, ele existe uma taxa de anuidade, existe uma inscrição, mas ela é totalmente subsidiada, né? O projeto está provocando os produtores para inserirem um talhão e conduzirem esse talhão durante 4 anos buscando as melhores produtividades possíveis. Mas quais melhores produtividades? Existem várias melhores produtividades. Existe a melhor produtividade para aquela pessoa que quer a sustentabilidade. Eu quero 40 sacos, 35, mas de uma forma sustentável. Como é que eu preconizo? Ótimo, entendeu? Vamos dividir isso, vamos ver quem conseguiu essa maior sustentabilidade, essa maior produtividade nesse esquema de produtividade. Nós temos a região de montanhas, tem uma dificuldade enorme com mão de obra hoje. Eu quero saber se um drone pulverizando por 4 anos ele vai me entregar boas produtividades ou não. É isso que a gente quer dividir, tá certo? E, lógico, tudo dentro, o maior banco de dados, mas dentro de uma mesma métrica. Um banco de dados gigantesco nós já temos na prefeitura, mas com a mesma métrica que é a proposta. Coletas de solo, de folha, colheita vão ser feitas todas da mesma forma. As análises de solo, as análises de folha vão ser feitas sempre no mesmo laboratório. É essa que é a proposta, né? E aí sim, anualmente, a sua área inscrita vai ser palco de discussões, de eventos, e vamos todos juntos para um evento anual também, tá bom? É isso. Só convidá-los, queria convidá-los para acessarem, né? Tem aqui o QR Code, vai para o site do NIF e também o Instagram. O Instagram é nifcoficial.com.br. Quiser seguir e vamos juntos fortalecer. Não é contribuir, vamos juntos trabalhar para a cafeicultura. Ô Rogerinho, você faz favor, o Jean está ali, você está no Espírito Santo, o Jean está na Bahia, e mais todos os outros colegas aí do Paraná, de Rondônia, de Minas, vamos todos trabalhar em prol disso. Não falei que o produtor resiste a usar novos cultivares, não. Se eu falei trocado. Pelo contrário, não. Usam. O que houve foi muitos materiais sendo queimados por ser negligenciada a procedência. Só isso.
Aí alguns materiais foram criticados. Bom, ficou claro? Pessoal, queria agradecer. Tivemos um probleminha técnico aqui, atrapalhou um pouquinho o dinamismo da apresentação, mas espero ter contribuído e depois nós vamos ter as perguntas. Eu estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado.